Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Nós solicitamos a você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe aí o seu like, tem uma mãozinha assim, você clica, vai estar ajudando esse canal. Também compartilhe em suas redes sociais, com os amigos da sua igreja, com os seus irmãos e também faça o seu comentário. É um local aí que você pode fazer o comentário. Os nossos vídeos, eles são o comentário da revista da Escola Dominical, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a lição de adultos, que é publicada todo trimestre. Nós comentamos essa lição sempre em 10 tópicos que podem te ajudar, não é, na sua aula, no seu estudo. Então, nós estamos estudando nesse trimestre, a propósito, esta lição que eu sempre tenho apresentado aqui para você, né, a lição que fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O pastor José Gonçalves tem nos presenteado nesse trimestre com essa lição que vai mostrar muitos ataques sutis do inimigo, né? Como nós vimos aqui na banalização da graça, sutileza na imoralidade sexual, na normalização do divórcio, sutileza também do materialismo e do ateísmo, as sutilezas das muitas ideologias contrárias à família. E hoje nós vamos estudar a sutileza da relativização da Bíblia. Será a nossa lição de hoje. Lição que será estudada nas muitas escolas bíblicas dominicais para o dia 14 de agosto de 2022. Muito bem, um abraço carinhoso aqui também para todos os nossos irmãos ouvintes da Rádio Farol FM 90.1, aqui da nossa belíssima capital Maceió. Todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas, o áudio deste vídeo ele é disponibilizado. E muitos irmãos da nossa capital Maceió, do interior do estado e de também estados fronteiriços aqui a Alagoas, que são alcançados pelas ondas de rádio da Rádio Farol FM. Também os irmãos são brindados aí com este comentário, que julgo ser muito importante. A você que nos assiste pelo YouTube, muito obrigado, né? Já estamos aí nos aproximando dos 20 mil inscritos neste canal. E nós agradecemos a você que nos prestigia toda semana assistindo a esses vídeos. Muito bem, queridos. A nossa lição de hoje, a sutileza da relativização da Bíblia. Eu gosto sempre de explicar o título para a gente entender o que nós estamos discutindo. Então, a sutileza fala de algo que é quase imperceptível, que vem de forma sorrateira, como nós dizemos sempre, que vem pisando com sapatinho de lã. Quando você vê, já chegou. Meu pai na fé, ele dizia que há duas coisas muito complicadas na igreja. Primeiro, são as coisas que aparecem e alguém diz assim, não faz mal. E as coisas vão chegando, mas isso não faz mal, isso não faz mal. E depois, aquela velha história, agora não tem mais jeito. Então nós temos que ter cuidado, porque essas coisas vão se infiltrando na igreja de forma sorrateira, de forma sutil. Então, o chamado do autor desta lição é que nós vigiemos, que nós redobremos a atenção para que essas coisas não entrem na igreja e depois que entrarem, não querem mais sair. Então, sutileza é isso. E relativização. Eu quero ler um conceito que está aqui no tópico 1, subtópico 2, que vai falar sobre o relativismo, o que é algo relativo, né? Então, nós vamos ver aqui que o relativismo, dentro dessa nova configuração cultural, é inevitável. Não há valores perenes, diz o relativismo, né? Ou absolutos, tudo é relativo.
Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Então, isso é o relativismo. Então, queridos, a sutileza da relativização da Bíblia. Então, quando a Bíblia dá um determinado conceito ou orienta para um determinado procedimento, alguém diz, mas isso é relativo. E aí é o perigo, né? Porque a Bíblia é nossa regra de fé e prática, independentemente da cultura, não é? Ela é aplicável à vida de todas as pessoas, porque ela é a palavra de Deus. Então, queridos, a nossa lição vai constar de uma introdução, como sempre, né? Depois nós temos o primeiro tópico que vai falar sobre a Bíblia e o espírito desta era. O segundo tópico vai tratar sobre a Bíblia e o politicamente correto. O terceiro tópico, a Bíblia e o outro evangelho. E o quarto tópico, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. E, por fim, então, uma conclusão. Eu construí, como sempre fazemos em todas as lições, 10 tópicos que podem te orientar na sua aula, pode acrescentar alguma ideia, alguma perspectiva nova à sua aula. Então, vou disponibilizar aqui os 10 tópicos que eu enumerei dentro desta lição. Primeiro, relativismo pelo não reconhecimento da inspiração da palavra. Então, muitas vezes, esse relativismo é construído porque não se reconhece a palavra como uma palavra inspirada por Deus. Alguém olha e diz, não, isso é um livro comum, escrita por homens comuns. Sim, ela foi escrita por homens comuns, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Eu gosto muito da referência de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, onde Pedro diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso aqui não é apenas teoria. Nós temos uma igreja, não é, que vem aí há 2000 anos, não é, vamos dizer, depois de Cristo, experienciando, vamos dizer assim, essa prática da palavra, né? Então, nós temos a experiência de vida, nós vemos acontecer no meio da comunidade cristã os milagres do Senhor, a confirmação de que a palavra é verdadeira, de que a palavra tem fiel cumprimento e a palavra que traz resposta para as questões que a filosofia, a sociologia, a psicologia não conseguem trazer. Então, o entendimento da igreja e esse reconhecimento por parte da igreja é muitíssimo importante. Toda a comunidade reconhece que esta palavra é inspirada por Deus e por isso nós nos orientamos por ela. Mas aqueles que querem relativizar as Escrituras, eles não reconhecem a inspiração da palavra de Deus. Vamos ver o quarto tópico e o subtópico 2, onde há aqui uma palavra muito interessante. Fala assim, a Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a Escritura é inspirada por Deus, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina.
as outras literaturas não. Então, queridos, essa relativização começa pelo não reconhecimento da inspiração da palavra. Em segundo lugar, relativização pelas metodologias interpretativas. Então, vai se criando métodos ao longo do tempo, e esses métodos de interpretação, muitas vezes, começam a relativizar as Escrituras. São métodos que estão mais preocupados com os interesses das pessoas que estão fazendo o seu estudo, interesses de comunidade, interesses pessoais, interesses de corporações e, por isso, relativizam as Escrituras. Quando a Escritura confronta aquela instituição, confronta aquela vontade, confronta aquele interesse, as pessoas, então, já mudam as Escrituras e, assim, relativizam essa Escritura. Essas metodologias interpretativas nós vamos ver aqui no plano de aula, naquela parte de motivação, que vai dizer assim: há um movimento intelectual de dentro do meio evangélico que busca desconstruir a visão conservadora da Bíblia, relativizando assim os grandes ensinamentos milenares que herdamos de nossos antigos pais. Também vamos ver lá o terceiro tópico e o subtópico primeiro. Eu já deixei aqui marcado, né? Você vai achar aí no texto, que diz assim: a palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor, e não o autor bíblico, passa a ser mais importante, dizendo de outra forma: não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. Não dá, meu irmão. Somos nós que temos que nos enquadrar às Escrituras e não as Escrituras se enquadrarem a nós. Não é a perspectiva do leitor, a interpretação do leitor. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu preciso ser humilde para me curvar diante das Escrituras e me abrir a esta revelação, para que eu seja iluminado pelo Espírito Santo e possa entender o que Deus quer falar para mim. Então, esta é a ideia. Mas vão criando metodologias interpretativas. E sempre que essa interpretação encontra algo que lhes contraria, algo que lhes confronta, algo que não atende aos seus interesses, eles então mudam o seu método para outro tipo de interpretação. Aí daqui a pouco começa a dizer que esse texto era um texto, mas estava ligado àquela cultura, que não tem nada a ver com a gente aqui, e tudo mais. E começam criando essas metodologias e vão relativizando as Escrituras. Terceiro tópico: relativização pela necessidade de ressignificação. Criar esse novo termo, que é dar às Escrituras um novo significado. Então, vão criando modismos, vão criando vícios dentro da humanidade, e agora a Bíblia tem que se ressignificar, tomar uma outra forma de significado para atender essas demandas que muitas vezes são fruto do próprio pecado e da própria vaidade humana. Olhe lá na nossa introdução o que está dizendo. Diz assim, lá embaixo, já no segundo parágrafo: hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada.
Em outras palavras, para ele a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou, no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Vejam a sutileza, né? Então, a Bíblia está desatualizada, é isso que eles afirmam. Mas nós cremos, conforme diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Billy Graham dizia que a Bíblia está mais atualizada do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Glória a Deus por isso. Então, meus queridos, vamos então para o nosso quarto tópico. Relativização pela abertura ao espírito da era, ou podemos dizer espírito de época. Eu só vi um teólogo citando essa denominação de espírito de época, como se uma moda entre os evangélicos, entre os cristãos. Então essa relativização muitas vezes deriva pela abertura ao espírito da era ou ao espírito de época que opera em determinado momento. Então, meus queridos, é como uma moda. Hoje nós vemos muitas coisas que estão acontecendo dentro das igrejas evangélicas que parece que vai como aquele efeito dominó. Uma igreja faz, a outra vai copiando, a outra vai copiando, principalmente se rende dinheiro. Porque existem pessoas que não estão preocupadas com o evangelho genuíno. A preocupação deles é se a igreja está superlotada e, consequentemente, enchendo os cofres e o bolso desses falsos obreiros. Mas, meus queridos, se lança uma moda e esta moda vai pegando. E daqui a pouco, se nós não tivermos cuidado, e eu digo para nós que somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma igreja que já tem mais de 100 anos operando, não é, no Brasil e também operando em vários lugares do mundo. Se nós não tivermos cuidado, daqui a pouco nós estamos descaracterizados por causa desses modismos que vão se instalando. E esse espírito de época também relativiza as escrituras. Por exemplo, quando surge aí uma onda de prosperidade. Não vou nem falar da teologia, porque a teologia nós vamos tratar aqui em outro tópico, mas aparece aí uma onda de prosperidade. Aí todo mundo agora fala em prosperidade, todo mundo fala, não é, que se você não for o patrão da empresa, você é amaldiçoado. Se você tiver um carro velho, você é amaldiçoado. Se você estiver doente, você é amaldiçoado, porque o crente só é cabeça, ele nunca é cauda, né? Então ele agora tem que morar no melhor bairro, tem que ter o melhor emprego, ele tem que ir conquistar as coisas mais altas e sempre estar nas posições mais altas, vendendo saúde, tendo saúde para si e vendendo para os outros. E nós sabemos que isso não é bíblico, né? Um irmão pode ser enfermo, mas pode ser um homem cheio do Espírito Santo, e às vezes aquela enfermidade é o meio dele se aproximar de Deus. Há pessoas que vivem uma vida, não vivem com muito dinheiro, muito rico, né? Deus tem um compromisso, né? O salmista Davi, ele disse assim: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas isso não implica dizer que o crente não possa ser pobre, que não possa ser o empregado da empresa. Se todo crente for patrão, fica complicado, não é? Então, vai surgindo, ou vão surgindo essas modas, não é? E essa operação de espírito de época é uma operação e um espírito e uma filosofia que trabalha por um certo período de tempo, e o mais importante agora não é a palavra, mas o mais importante é essa moda, não é? Que funciona em função do espírito de era ou do espírito de época. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos fugir disso aí. O espírito de era e o espírito de época, você guarde como uma moda que acontece. Isso também, muitas vezes, quer relativizar as escrituras. Quinto lugar, nós vamos para
esse item que fala da relativização das escrituras, né, pela assimilação do politicamente correto. Vamos ver o que é isso. Politicamente correto está no nosso segundo tópico da lição, que é a criação de uma nova narrativa. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Está escrito no Salmo 11, versículo 3. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. Então surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo criou-se uma nova moralidade e uma nova ética. E, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado em espaços públicos, né? Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Porque o politicamente correto, ele trabalha com manobra, trabalha com jogo de cintura, trabalha com meias verdades. Bom, isso aqui é verdade, mas politicamente, né, vai incomodar. Então, vamos fazer aqui uma meia verdade para poder encaixar esse negócio. Politicamente correto é coisa do inferno. Jesus disse que tem que ser sim, sim, não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Essa expressão, né, foi criada, né, e nós lamentamos, tendo em vista, né, o funcionamento da política, né, a política maldosa, né, porque a política ela pode ser uma política sadia, mas infelizmente muitos corruptos estão infiltrados dentro da política, não é? E fazem esse tipo de coisa. Então, nós temos aqui um determinado princípio, mas se isso aqui, não é, não vai me dar voto, então eu vou partir para o politicamente correto. Ou seja, o correto não é a verdade, mas aquilo que satisfaz ao político, satisfaz aos interesses pessoais da pessoa. Então, isso aqui é o politicamente correto. E essa questão de politicamente correto tem afetado não só o meio político, mas tem afetado muitas igrejas. Há igrejas que já estão negociando seus princípios, negociando as verdades de Deus. Para que eu não perca o meu público, então eu vou lhes fornecer um discurso agradabilíssimo. Vamos massagear o ego desse pessoal e vamos dizer para esse pessoal que a luta acabou, agora é só vitória, não é? E que agora você não vai ter não vai precisar mais esperar nada, porque a sua bênção já chegou. E é tudo que as pessoas estão querendo ouvir. Mas isso é discurso de falso profeta. A Bíblia, ela não funciona assim. Paul Washer tem uma frase interessante, que ele diz que quando a maior marca de um falso profeta é ele dizer tudo aquilo que você quer ouvir. É o que nós estamos ouvindo por aí, irmãos. A gente tem que abrir os olhos, né? Tem muita gente intitulada aí de profeta só para dizer o que você gosta de ouvir, não é? Para que você retorne para ele benefícios. O profeta do Senhor não funciona assim. O profeta do Senhor, ele diz a verdade. Se a verdade doer, ele vai dizer. Se a verdade confrontar, ele vai dizer. Ele diz a verdade para o súdito, ele diz a verdade para o rei, ele diz a verdade para qualquer pessoa. Essa é a marca do verdadeiro profeta do Senhor. Agora esse negócio, receba a vitória, e a vitória já chegou, e tal, e ande do jeito que você quiser, e Deus vai lhe abençoar. O importante, não funciona assim. A Bíblia que eu leio, graças a Deus, a Bíblia eu já devo ter lido umas 30 vezes. E a Bíblia que eu leio, eu não vejo Jesus fazendo isso, os profetas fazendo isso. Não. Se o meu povo obedecer a minha palavra, aí ok, vai comer o melhor da terra. Agora, se desobedecer, é pau na moleira mesmo. Então, não tem
esse negócio aí. Mas o politicamente correto, ele muda de posição, né? Se ele vê que vai sofrer algum dano, se ele vê que vai desagradar um grupo ali, aí ele vai e fica mudando de posição. Joguinho de cintura, manobras e etc. Então, o politicamente correto, ele também relativiza as escrituras. Se esse conceito, se essa doutrina, se essa afirmação da Bíblia vai contrariar o meu projeto político, então eu faço a manobra e mudo o texto e interpreto diferente o texto para poder não desagradar ninguém. Mas o sangue de Jesus tem poder. Relativização pela assimilação do politicamente correto. Sexto lugar, relativização pelo crescente analfabetismo bíblico. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de analfabetismo bíblico e teológico. Vocês são testemunhas de quanto eu tenho incentivado aqui nos nossos vídeos e agora nesse programa de rádio, né? Como nós temos incentivado os irmãos a construírem o hábito de ler a Bíblia toda, todo ano. Eu digo isso no nosso curso preparatório de obreiros aqui em Alagoas, eu digo para os obreiros, e que isso seja um compromisso moral. Não é? É inadmissível um diácono, um presbítero da igreja, um pastor que nunca leu a Bíblia toda. Meu irmão, eu tinha um amigo na faculdade de teologia que ele dizia que a palavra é o manual do fabricante, com todo respeito, né? Eu preciso conhecer este manual. Para onde nós vamos se não examinarmos as Escrituras? Então, meus queridos, veja só, esse analfabetismo bíblico tem feito com que pessoas relativizem a Bíblia ou vão na onda daqueles que querem relativizar a Bíblia. Os crentes de Bereia, eles eram ensinados e eles conferiam nas Escrituras se era isso mesmo, que nós sejamos como os bereanos, que possamos estar acompanhando se o ensino está enquadrado aqui nas Escrituras. Então, esse analfabetismo bíblico, que nós vamos ver aqui no auxílio teológico, ele tem sido uma fonte também de relativização das Escrituras. Vamos ver como está dizendo lá no finalzinho. Diz assim: a questão de que a igreja tem a Escritura na medula óssea pode parecer irracional, mas nem sempre é o caso. Na América do Norte, temos vivido uma doença genética na igreja, manifestada por uma preocupante expansão rápida de um analfabetismo bíblico teológico, ou de um analfabetismo bíblico. George Getcher, ele diz isso aí. Então, meus queridos, no seu livro Lendo a Bíblia para a Vida, analfabetismo bíblico e analfabetismo teológico. Isso tem também sido um contribuinte para a relativização das Escrituras. Por quê? Porque quando a comunidade lê a Bíblia Sagrada, e Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, as pessoas não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus, consequentemente, e são levados por todo o vento de doutrina. Uma das proteções para a igreja do século XXI contra falsos profetas, contra falsas doutrinas, é o exame sistemático das Escrituras. Um certo pregador, ele diz que quando a Bíblia voltar a ocupar a sua posição de honra nos púlpitos das nossas igrejas, duas coisas vão acontecer. Ou o pecador se converte, ou o pecador sai da igreja. Claro que ele está se referindo ao pecador que sai da igreja, aquele que não quer se enquadrar. Ora, se a palavra está sendo exposta pelos púlpitos das igrejas, o pecador vai ouvir a palavra e vai se converter. Se ele não quiser se converter, essa palavra vai terminar incomodando e ele não vai ficar no arraial dos santos.
Aqui não está falando do crente fraco, mas que quer estar com Deus, né? Então, a palavra vai trabalhando e vai nos modificando. Mas, se nós entramos num processo de analfabetismo bíblico, e é de chorar. Eu já rodei o Brasil e há muitos púlpitos de onde não se tem mais a exposição da palavra de Deus. Satanás tem iludido, inclusive, o pregador, e tem iludido muitos pastores, e esses homens estão aí muitas vezes fazendo festas, né? Fazendo apenas festa e discursos vãos que não chegam a lugar nenhum, e contando piada para que o povo fique rindo, e a exposição da palavra não é feita. Então essa falta de conhecimento bíblico, essa falta de teologia, né, tem feito com que muitos púlpitos estejam áridos da palavra de Deus, e a comunidade morrendo de fome, comendo palha seca. E para onde iremos nós sem esta palavra, né? Muito bem. 7º lugar, que fala relativização pela criminalização da opinião. Aqui, meus queridos, nós estamos vivendo uma época onde está sendo cerceado o direito de expressão. Não é? Nós temos o direito de nos expressar, o direito de manifestar a nossa opinião. A nossa Constituição assegura isso. Então, hoje estamos vivendo uma ditadura onde você não pode manifestar a sua opinião. Ora, nós temos uma crença, não é? Nós somos cristãos, a nação brasileira é uma nação cristã, e nós temos o direito de manifestar a nossa opinião conforme as Escrituras, não é? As pessoas devem respeitar a nós como pessoas e respeitar o livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada. Então, nós vamos ver aqui no 3º tópico e o subtópico 2, que nos diz assim, lá no finalzinho: qualquer pensamento que destoe desse, ou seja, dessas novas ideologias, é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Então, na nossa nação, está algo perigoso. Se alguém do outro lado, né, principalmente partidos de esquerda, eles dizem o que querem dizer. Mas se nós aqui dissermos alguma coisa, nós não somos de esquerda, não é? Os partidos de esquerda são partidos que defendem ideias comunistas, gostam da liberação do aborto, gostam da legalização das drogas, gostam de ideologia de gênero e outras coisas. E nós somos cristãos, não vou nem dizer partidário, nós somos cristãos. Tudo aquilo que vá de encontro aos preceitos de Deus nas Escrituras, nós repudiamos, não é? Se é a ideia do outro, que ele tenha a sua ideia, mas nós vamos manifestar aqui a nossa ideia. Então, do outro lado, pode manifestar, pode acusar, pode chamar de fascista, de racista, de tudo mais. Agora, se você chama para lá, você corre o risco de ser preso. Nós temos pessoas que estão presas porque manifestaram a sua ideia, não é? Manifestaram a sua opinião e o seu posicionamento. Isso é um direito assegurado pela Constituição. Então, quando nós manifestamos a nossa opinião baseada naquilo que a gente crê, então, como diz o texto aqui, aí nós somos classificados de quê? De fascista, de homofóbico, de discurso de ódio e de tudo que não presta, não é? Então, hoje vivemos uma ditadura onde você não pode manifestar a sua opinião. Precisamos ter cuidado, porque isso infringe a nossa Constituição. 8º lugar, relativização das Escrituras, nós estamos falando, pela adequação a interesses próprios. Então, veja bem, por que há essa relativização? Porque as pessoas têm seus próprios interesses. E aí, quando elas têm os seus próprios interesses, elas vão ver o que elas querem ver e vão ouvir
o que elas querem ouvir e vão interpretar conforme os seus próprios interesses, né? Vão torcer as escrituras para que essas escrituras atendam o que elas querem. Alguém diz que você lê as escrituras e diz o que você quiser, né? Bom, então eles tentam moldar as escrituras aos seus próprios interesses. Vamos ver o quarto tópico e o subtópico primeiro. Vamos ver, lá no meio diz assim: a Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Está aí em Isaías 59, de 1 a 4. Os pregadores que levantam essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios, conforme 1 Timóteo 4:1. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Então, meus queridos, aqui está em voga o interesse pessoal, porque nós temos que nos aproximar das Escrituras, não é, desprovido, não é, dos nossos interesses pessoais. Eu posso até ter meu interesse pessoal, mas eu tenho que estar disposto a submeter todos os meus interesses à palavra de Deus. Para nós, a Bíblia é nossa regra de fé e prática. É olhando para este manual sagrado, para esta palavra que, como disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas ela não passará. Palavra que tem nos orientado e que tem nos feito feliz. A igreja vai estar abraçada às Escrituras. Nós não abrimos mão das Escrituras. Não pode prevalecer o interesse de uma pessoa, o interesse de uma comunidade, o interesse até de uma igreja, o interesse de uma nação. Em detrimento da revelação de Deus, isso não pode acontecer. Que a vontade do Senhor, como diz a oração do Pai Nosso, que venha o teu reino sobre nós. Aí sim. Muito bem. Vamos para o 9º lugar. Relativização pela criação de novas teologias. O incrível é que já surgem teologias dentro da própria comunidade religiosa e que essas teologias relativizam as Escrituras. Vejam a sutileza de Satanás. Não é uma ideologia lá de fora que está tentando se impor à igreja. É dentro desta própria comunidade religiosa que brotam teologias que querem relativizar as Escrituras. Vamos ver o 3º tópico e subtópico 2, que vai falar sobre as novas teologias. E eu vou ler saltitando aqui, diz assim: esse outro evangelho, que são essas novas teologias, também possui sua própria teologia. Então, surge aí o evangelho social, surge a teologia inclusiva, surge o evangelho ecumênico, surge o evangelho homoafetivo, e aí, vamos dizer, como eu já li aqui, qualquer pensamento que destoe dessas teologias, eles são reprimidos, né? E muitas vezes denominados de fascista, homofóbico, intolerante e por aí vai. Então, essas novas teologias disfarçadas, né, vão tentando se infiltrar e elas brotam dentro das próprias igrejas. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Não é? Por isso, a necessidade do estudo sistemático das Escrituras para que essas novas teologias que brotam parecendo com uma nova proposta, não é? E uma proposta saudável, muitas vezes são apenas disfarces, né, de doutrinas de demônios. Precisamos ter muito cuidado com isso aí. E caminhando então, meus queridos, para o final, a relativização pela cultura instalada. Nós não estamos falando aqui de uma ideia, nós estamos falando aqui de uma proposta, mas nós estamos falando daquilo que já
se comporta como cultura. Então vamos ver tópico 1 e subtópico, me parece que subtópico 1, que fala da Bíblia e o espírito de Era, é o título maior, mas fala daqui da desconstrução. Então veja bem, não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, da pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno ou pós-modernismo. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir, diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Meus queridos irmãos, que Deus nos ajude, não é? Porque a Bíblia, ela, se necessário for, ela vai contra a cultura. Não é? A cultura que se adapte às Escrituras e nunca as Escrituras que devem se adaptar à cultura. Porque há culturas que elas são de fundamentação maligna e a palavra de Deus não vai nunca se encaixar numa fundamentação maligna. Onde a Bíblia chega, se necessário for, ela muda a cultura, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante, infalível, insubstituível palavra de Deus. Meus queridos irmãos, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo fale mais alto aos vossos corações e que nós tenhamos muito cuidado com a sutileza da relativização da Bíblia. Segure as Escrituras. Já há denominações que estão mudando o credo e dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. Para nós, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, com sua inspiração total, plenária, não é? Enfim, que Deus assim nos ajude e que a poderosa palavra de Deus encontre guarida nos nossos corações. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, não perca. Cada vídeo vem aí melhor ainda. Deixe aí o seu like, compartilhe e faça seu comentário. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.